Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Lembrando a vocês que todo esse projeto é patrocinado pelo Estúdio Global, tá bom? Vem aqui conhecer o que a gente tem proporcionado nessa questão de audiovisual. E hoje, no nosso episódio, a gente recebe a ilustre visita do Arnaldo. Pode ir, Arnaldo. Vou começar a fazer as piadas contigo. Um irmão que eu conheço há um ano e pouquinho, um ano e meio? Mais ou menos por aí. Um ano e meio. Um homem de Deus, um homem sério, empreendedor aqui no Distrito Federal. E também acredito que a gente tem o mesmo anseio, né, conservador, de se identificar com o conservadorismo, mas querer mais, né? Coisa que a gente não vê facilmente. A gente entende também que a proposta do conservadorismo tem sido prostituída justamente por ele ser um bebê, né? No Brasil, o conservadorismo, de alguma maneira, ele é recém-nascido, né? E o pessoal não está conseguindo cuidar bem do bebê. E a gente participa do mesmo entendimento do que a gente chama de conservadorismo social. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Arnaldo, meu brother, se apresente aí pra galera. Quem és tu, de onde tu veio, pra onde tu tá indo, tua família. Amém. Pastor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho aí que você vem desenvolvendo, venho acompanhando há algum tempo. E percebo que você é um homem que tem um senso de justiça, anseio de justiça. E até hoje mais cedo eu estava lembrando do texto, se não me engano, Mateus 5,6, que fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu creio que você será um homem farto de justiça, você tem buscado realmente ajudar ali os mais vulneráveis, que é uma das teclas que eu bato também e que acho que é onde que são justamente os que menos têm representação, no meio político, nas casas legislativas, Então é um prazer estar aqui. Meu nome é Arnaldo, a voz do Arnaldo aí nas redes sociais, E eu sou um cearense que cheguei em Brasília com 13 anos de idade. Cheguei aqui com meu pai, minha mãe, 2 irmãs, e nos primeiros 6 meses sobrevivemos e pagamos aluguel aqui, vendendo mel, rapadura, doces ali comuns do Nordeste. Então andava muito na feira do rolo. Trouxeram com vocês já? Trouxemos. Já prevendo esse desafio aí. Trouxemos, e assim, com medo da fiscalização pegar o mel ali, porque na época já existiam algumas restrições, Mas claro, a gente também não estava nem por dentro das partes legais, Mas meu pai trouxe uma quantidade boa de mel e a gente andava nas ruas de Ceilândia e ia muito na feira do rolo, e você oferecia ali de porta em porta, e o pessoal falava: esse mel aí é por açúcar, Porque infelizmente existe muito mel falsificado, na rua aí. E o nosso mel, ele era verdadeiro. Então assim, vendemos mel na rua. Posteriormente fomos trabalhar com com um primo da minha mãe, que vendia calçados na feira, a gente vendia junto com ele. Depois veio aquela era de DVD, que a gente também acabou tendo uma banca ali de DVD. E como qualquer outro nordestino, lutando para sobreviver em Brasília, em busca de novas oportunidades. E graças a Deus, Deus abriu muitas portas para nós aqui, E hoje, uma das minhas lutas e uma das coisas que eu sonho é justamente Brasília voltar a ser a capital de todos os brasileiros, Que antigamente muita gente buscava, principalmente o nordestino, buscava refúgio nas capitais em busca de uma vida melhor. E hoje, na situação que a gente vive, pelo menos aqui no Distrito Federal, que é onde eu conheço mais de perto, se alguém fala que quer vir de lá embora para cá, eu falo: meu irmão, segura aí, porque o negócio aqui tá mais difícil que aí, se brincar, entendeu? Então, sou esse nordestino, que também tem um sede de justiça, sou um empreendedor aqui na cidade, sou um conservador, por entender que nós precisamos conservar a essência, aquilo que nos trouxe até aqui, e estamos juntos aí nessa luta. Top. E o porquê você acha que o despertamento assim para uma proposta e uma cadeira política? Em que momento você visualizou isso e qual é o motivo central? Então, pastor, eu lá no Ceará, sou de Crateús, Ceará, não falei a cidade. Meu pai, Crateús, Ceará. É sertão nordestino, fica a 360 km de Fortaleza. Meu pai foi primeiro suplente lá de vereador, mas também um homem simples, e eu cresci meio que naquele meio político ali de carreata. Cidade do interior, o negócio é muito polarizado, Quando chega a época de eleição, as famílias se intrigam, ficam sem falar com os outros e tal.
Então eu cresci naquela coisa do showmício, das carreatas, né? E a política, de alguma forma, ela sempre teve enraizada, assim, acabou se tornando até uma paixão. Mas vindo para cá, acabei esquecendo isso um pouco, né? E eu lembro que um dia, lá na nossa igreja em célula, tinha um discípulo lá da minha célula que um dia o vô dele faleceu. O vô dele também era nordestino, faleceu aqui em Brasília. Isso, se não me engano, em 2010. E eles não tinham condições de pagar o sepultamento dele, né? E a gente começou a correr atrás de um sepultamento social. Primeiro foi uma dificuldade enorme para encontrar esse serviço. Ele está disponível, hoje é mais fácil, né? Até com a disponibilização dos serviços digitais do governo, mas na época foi uma dificuldade muito grande para a gente encontrar. E depois de muita procura a gente encontrou, conseguiu viabilizar o enterro social. E no dia que ele foi sepultado, né? Foi no cemitério ali de Taguatinga. Foi de uma forma assim que eu considero extremamente desumana, né? Como eles não tinham condições de pagar, então várias coisas que quem paga tem direito, eles não tiveram esse direito, eu não teve direito à capela, e ele foi enterrado quase que como um indigente, ali não tinha sequer uma cobertura para abrigar a família, né? Caramba. Em um momento vulnerável e de dor. E eu lembro que naquele dia eu saí dali, ele era um agricultor, era um nordestino agricultor, e eu me lembro que eu saí dali falando assim, cara, esse senhor, ele produziu para o Estado a vida toda, né? Então, assim, pagou imposto a vida toda. Acho que ele faleceu com 70 e poucos anos. E eu fiquei pensando, e no dia da sua morte o Estado não pôde dar, né, prover ali um enterro digno, né? Pelo menos, né? Eu via na face da família que eles sofreram com aquilo, porque é uma situação muito vulnerável, a pessoa falar, poxa, né, eu queria pelo menos dar um enterro digno pro meu avô, pro meu pai, etc. E eu saí dali pensando, realmente a gente precisa ocupar espaço, né? A gente precisa buscar a representação daqueles que mais precisam, e aquilo acendeu uma chama no meu coração, e de lá para cá eu vinha pesquisando, vinha entendendo melhor o cenário político, né? E em 2016, após passar toda a minha vida profissional ali pela iniciativa privada, eu recebi uma proposta para ir para a Câmara Legislativa, né? Minha formação é comunicação e marketing, eu fui assessorar um deputado lá. E dentro da Câmara Legislativa, eu estava todas as semanas ali no plenário. E toda semana tinha ali uma categoria reivindicando seus direitos. Em 100% das vezes, servidores públicos, né? E o que eu percebi? Que aqueles que mais precisam da atenção do Estado, que é o trabalhador da iniciativa privada, que é o pequeno empreendedor, que geralmente são as pessoas que estão nas periferias, que quando precisam de um hospital, ela vai no hospital público, que o filho estuda em escola pública, que usa transporte público, que moram em regiões que precisam de mais segurança. Essas pessoas eu percebia que eram as que menos tinham representação. Ou seja, nunca vi ninguém dessas pessoas, desses segmentos que eu falei aqui, buscando algum direito ali na Câmara. Então eu percebia que a Câmara Legislativa muitas vezes trabalhava em nome do serviço público, entendeu? Quase que está a serviço só dos servidores. Eu não tenho nada contra o serviço público, contra os servidores públicos, acho que eles exercem um papel fundamental, mas eu acho que hoje são os que menos precisam da atenção do Estado. Geralmente tem plano de saúde, andam no carro próprio, de alguma forma tem condições financeiras para colocarem seus filhos em escolas particulares, né? E isso acabou consolidando esse despertar. Então, quando eu saí em 2018, eu voltei às minhas redes sociais para isso, né? Numa visão conservadora também, ali, numa pegada de direita, e temos construído aí essa base para uma pré-candidatura agora a deputado distrital aqui pelo DF. Top. Você sempre se percebeu mais à direita, assim? Ou não? Já chegou, como todo mundo, a sonhar que o primeiro trabalhador no poder produziria uma nação melhor? Não, mas... Confessando meu pecado já, né? Sonhei. Eu votei no 9 Dedos no primeiro mandato, chorei no dia da posse. Da posse. Aquela posse trouxe esperança mesmo. Mas eu me lembro que até aqui em Brasília, em uma das casas que a gente morou, lá no PSUL, tinha uma porta lá do quintal que era cheia de adesivo do Lula lá. Entendeu? Meu pai, ele tem um Corcel 2 até hoje, que ele trouxe de lá, e esse Corcel aí, ele não abre mão dele de jeito nenhum. Corcelzão 2. Foi o Corcel que veio o mel? Não, o Corcel ele trouxe depois dentro de um caminhão, né? A gente não tinha certeza se o Corcel dava conta de chegar de lá até aqui, teve que trazer no caminhão. Mas eu lembro que meu pai, esse Corcel dele foi muitas vezes adesivado com adesivos do Lula, né? Minha família votou no Lula. Eu não lembro agora se eu acho que não lembro o ano que eu votei. Eu cheguei a votar na Dilma, acho que na primeira eleição da Dilma ali, se não me engano.
eu votei na Dilma em 2010, que eu acho que eu já votava. Mas realmente eu acho que era muita falta de conhecimento, né? O PT ele conseguiu também criar essa narrativa de ser o defensor dos pobres. Então a gente também numa situação vulnerável, né? Em busca de mais oportunidades. Eu fui bolsista do ProUni, né? Eu cursei comunicação com habilitação em publicidade e propaganda na Universidade Católica de Brasília, com a bolsa 100%. Então gerava aquela, de certa forma também, aquela gratidão, né? Uhum. Ao PT, ao Lula e tal. E depois eu fui cair na real e falei, cara, peraí, eu não devo nada para esses caras, entendeu? Eu fui lá, fiz o Enem com muito sacrifício, trabalhava na época. Dinheiro público não é dinheiro do Estado, é imposto pago. Sim. Eles não estão fazendo nenhum favor a nós. Sim, não fez mais que a obrigação. Né? E de alguma forma também investiu muito no ensino superior, democratizou o ensino superior, que foi algo bom, mas também transformou o que a gente vê hoje. Né? Hoje, eu acredito que funções técnicas hoje a pessoa consegue obter muito mais frutos, às vezes, do que uma formação superior. Uhum. Conheço pessoas que têm mestrado e estão desempregadas. Sim. Entendeu? Então, eu me frustrei muito e, na verdade, quando eu comecei a ir para a direita, né, quando eu comecei a entender, porque até então, se a gente for analisar um pouquinho mais friamente, quem trouxe essa discussão direita e esquerda para o Brasil, quem despertou isso foi o presidente, né, o Bolsonaro. Sim. Então, antes não se discutia isso, a gente era enganado pela hegemonia PT-PSDB, né, e não se discutia essa questão. Né? O Bolsonaro nos apresentou essa parte ideológica, e aí, por já estar inserido dentro da igreja, né, a igreja teve esse papel muito importante também de formação. Minha igreja é a Igreja Batista da Paz, que fica ali no setor PSU. Então, por conhecer a Bíblia, né, por estudar a Bíblia, por ler a Bíblia, ficou muito claro de que lado eu deveria me posicionar. Né? E, claro, entendo também que Jesus ele não teve ideologia, ele não era nem de direita nem de esquerda. Mas quando a gente pega o padrão bíblico, a gente vai ver que ele se encaixa muito menos, aliás, acho que quase nada encaixa na ideologia esquerdista, né? Mas é basicamente isso. É o que eu sempre digo, né? Deus não tem partido político, mas sem dúvida o diabo é de esquerda. Também acredito. Filosoficamente pensando, né? Uhum. Mas aí, você tocou no mito, né? Uhum. Você se considera bolsonarista? Do chato, se for bolsonarista, do chato ou do moderado? Não, eu não vou dizer bolsonarista, apesar de ser taxado disso, né? Eu me considero Bolsonaro porque acho que ele é a melhor opção que a gente tem no momento, né? E o Bolsonaro, na verdade, e é algo que a gente precisa entender, né? Ele, na verdade, não vai existir governo perfeito, né, nessa terra, né? Isso é uma utopia, né? O governo perfeito é o reino de Deus. Mas o Bolsonaro ele é uma contenção. Então, estar com o Bolsonaro é muito mais por aquilo que eu não quero do que por aquilo que eu quero. Eita, entendeu? bexiga. O voto, eu acho que o nosso voto, ele é uma barreira, ele é uma contenção, né? Então, assim, não existe o que eu quero, existe as opções que tem, né? Então, as pessoas precisam entender isso. E muitas vezes as pessoas... eu acho que o presidente Bolsonaro é um homem corajoso, é um homem do couro grosso, que eu acho que Deus levantou no momento oportuno. Eu fico pensando mesmo se a gente tivesse o Haddad como presidente passando por uma pandemia e por uma guerra. Né? Provavelmente você que está aí nos ouvindo estaria trancado dentro de casa até hoje, entendeu? Estaria dependendo de algum auxílio do governo, o teu negócio já tinha ido por água abaixo, né? Então, eu acho que o presidente Bolsonaro hoje é a melhor opção que nós temos. É um homem de couro grosso que aguenta pressão, porque não é qualquer um que aguenta o que suportaria o que ele suporta. Né? Eu acho que ele é o homem certo nesse momento, é o homem ideal para o momento que nós vivemos aqui como nação. Né? Cara, essa questão que você falou aí, não o que eu quero, mas o que eu não quero, né? Uhum. Porque eu acredito assim, não sei se é o seu raciocínio, que no exercício democrático, baseado naquilo que a gente não quer, a gente coopera com o governo vigente, governo eleito, a fim de criar aquilo que a gente quer. Uhum. Mas é interessante isso, né? Primeiro a gente precisa ter claro o que nós não queremos. O que nós não queremos? X. Mas esse governo posto, ele concorda contigo em todos os teus anseios? Não. É por isso que agora, no exercício democrático, a gente vai cooperar para que isso consiga, de alguma maneira, crescer.
se desenvolver. Por isso que eu pontuo sempre o conservadorismo como um bebê recém-nascido. E me entristece muito, porque muitos pegam o meme, né? Alguns são bolsonaristas na questão do eu sei o que eu não quero e o que eu quero faz mais sentido aqui. E tem uma relação sóbria, coesa, madura, coerente. Que não é uma aliança crítica. Não, eu estou aqui, mas continuo querendo que a gente seja melhor do que é. E quando a gente não tem essa clareza, a gente fica nesse limbo, né? Tratei hoje mais cedo dessa questão do 8 e do 80, nessa polarização Lula, Bolsonaro, a pior opção, né? Essas discussões de terceira via, quarta via, tal, não sei o quê, que é o pessoal que não se posiciona naquilo que não quer. O que você não quer? O que você não concorda? Qual o seu valor? Se você tiver que deixar público qual o seu pensamento sobre tudo, né? Pauta moral. A gente estava conversando esses dias e você que trouxe. Daqui a pouco eu queria que você falasse um pouco mais do que, na minha colocação, que a corrupção ela nunca é política, a política é só o veículo da expressão de uma corrupção doméstica. Todo adúltero é um corrupto e todo corrupto é um adúltero, antes de o ser. E você colocou ali na questão do filtro, né? Olha o que aconteceu, sei lá, Gabriel Monteiro, o Arthur Duval, e você, mesmo que os caras tenham pautas e colocações coerentes e legais, o filtro da vida é um filtro moral. Então, eu acho que a gente se encontra, um cara como você, um cara como eu, porque a gente entende que a pauta moral é uma pauta cara, e ela é bolsonarista, não tem como. O que nós não queremos, uma nação imoral, ou uma nação amoral. Nós queremos uma nação moral, porque mesmo que a maioria, ou parte significativa de conservadores, não abrace a produção, eles estão junto conosco na contenção, do tipo assim, ó, eu sou em prol da família tradicional. Você vive? Não. Mas é melhor um cara que crê e não vive do que um cara que não crê e desconstrói. Não sei se você concorda comigo, do tipo assim, ó, é melhor um conservador hipócrita do que um esquerdista destruindo um fundamento que nos é caro. Porque, por exemplo, esse cara conservador pilantra, ele não me atrapalha. Porque o valor é o mesmo. Eu quero produzir e ele está refém da estética. Vai ficar ali só na aparência. Eu vejo muito isso em caras com mandato ou pré-candidatos bolsonaristas, só o meme reacionário. Você não sabe o que o cara crê de fato, porque o que a gente crê de fato é o que a gente vive, é o que a gente entrega no cotidiano, né? Então, eu bato muito nesse ponto você já me ouviu falar, que eu chamo de conservadorismo de espantalho. A gente afugenta os inimigos, porém o espantalho não é vivo. Ele não consegue fazer a plantação e a colheita que a gente necessita. Concernente a isso, qual a sua visão a disfunção do conservadorismo? Ele é um bebê, quem está embalando o bebê às vezes não vai produzir, vai ficar no nível da estética. Eu vejo um perigo a médio e longo prazo, que é o contra-ataque dos nossos inimigos. E no nosso caso, como povo de Deus, pior, porque a gente é a base firme do bolsonarismo. Se parte dos bolsonaristas não vão pegar o nosso apoio e viabilizar a produção, quando o conservadorismo ele der errado em algum aspecto, a culpa também vai ser nossa. Vocês não são a base desse pessoal? Então, por exemplo, eu me posiciono de uma maneira tal que eu digo, bolsonarista não me ensina, eu ensino bolsonarista. Eu sou um homem de Deus e estou lutando para ser melhor do que eu sou. Então não vou fazer apoio acrítico a ninguém, nem ao meu presidente. Votei e votarei de novo. Mas o tipo assim, meu apoio é lúcido, porque o meu apoio incondicional eu só dou a Deus, só dou a Cristo. Até porque ele também, assim como nós, é um ser corruptível, né? Então... O que você pensa sobre isso? Assim, como você enxerga? Eu acho que o cara que se posiciona como um conservador, né? E que ali na sua vida fora do holofote, né? Ele não tem uma vida como deveria ser no discurso, né?
ele atrapalha porque ele leva outras pessoas ao tropeço a partir da opinião pública, né? Porque você vê que a imprensa ela tem uma cobrança muito grande na questão moral em cima daquele que se posiciona, por exemplo, à direita ou como conservador. Eles não têm essa mesma cobrança sobre a esquerda. Você não vai ver ninguém falando nada a respeito moral de alguém da esquerda, entendeu? Então, assim, a partir do momento que o cara levanta a voz, né? E o que eu entendo? Quando a gente se posiciona de forma política, alguma coisa assim, ou leva isso para as redes sociais, né? E se torna, mesmo dentro ali do seu raio de influência, mesmo que pequeno, uma pessoa pública, assim como um pastor, um ativista e tal, naquele momento ali, o nosso telhado ele começa a ser mais visto, né? Então, automaticamente vão buscar brechas. Eu estava falando isso ontem com a minha família, falando que quando você se torna candidato oficialmente, você já passa a ser mais pesquisado. Quando você se elege, então, eles vão atrás lá das suas fotos de 1990, entendeu? Eu brinco dizendo, vão descobrir se sua avó era maconheira. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, o que eu percebo que aconteceu com Gabriel Monteiro e com Arthur Duval? Que tem pautas legítimas, entendeu? E eu acredito que até a intenção até era boa, que não entraram na política para roubar, não acredito que seja isso. Mas tem uma coisa que eu acredito que eu venho reforçando isso com as pessoas que eu sempre converso que estão ao meu lado, que não existe a luta contra a corrupção ou algum tipo de senso de justiça sem que isso passe pela pauta moral antes, né? Porque aquilo que eu posto nas minhas redes sociais, quem eu demonstro ser lá, é muito fácil, né? Agora o bicho pega na hora que eu tô no íntimo, né? Com a minha família, na hora que eu tô sozinho no meu carro, né? Na hora que eu tô na rua sozinho. Então, assim, não tem como o cara lutar contra a corrupção, lutar por algum tipo de justiça social, seja ela qual for, se ele primeiro não for fiel aos próprios compromissos dos seus ali, com a sua família, né? Sei lá, pegando o Arthur Duval como exemplo, por exemplo. O cara tinha um relacionamento, né? Ouvi boatos, não cheguei a ver, mas que a namorada terminou com ele pelo Twitter, né? Então, assim, querendo ou não, o cara tinha um compromisso. Se ele fosse fiel àquele compromisso, ele não ia ficar lá fazendo comentários de tons sexuais sobre outras mulheres, entendeu? Gabriel Monteiro, se ele fosse um cara casado de uma mulher só, provavelmente ele não estava caindo nessas questões aí. Mas o cara sai pegando várias mulheres, transando com outra, vão achar o teto de vidro dele, entendeu? Então eu acho que essa questão do conservador precisa passar pela pauta moral antes, né? A gente, na verdade, o cara precisa realmente se ajustar no íntimo, né? E ser verdadeiramente mesmo ali no seu ambiente familiar, para que ele possa depois expor isso publicamente e blindar o seu teto, entendeu? Não estou falando que ninguém tem que ser perfeito, porque realmente não é. Todos nós temos falhas e somos passíveis de falhas, né? Mas nós precisamos estar aí constantemente realmente vigilantes, né? Buscando a Deus e pedindo para Ele nos guardar, porque a esquerda, a imprensa tradicional, ela está em busca de um tropeço mesmo, né? Imagina se hoje eles tivessem alguma brecha moral do presidente, né? Em relação ao seu casamento. Você pode ter certeza que eles iriam colocar isso em descrédito. Não pouparia nada. Não pouparia nada, até para que fizesse com que ele perdesse, por exemplo, o apoio da igreja, né? Porque a igreja não vai... eu acredito que a igreja iria se opor, né, a qualquer tipo de desvio moral, né? Então, eu acho que essa questão da moral ela é muito importante. A gente precisa deixar Deus trabalhar mesmo, porque... E precisamos de homens de verdade, né? É o que eu estava conversando com você naquele dia. Transitando no universo partidário, você encontra muitas pessoas, né? E às vezes você encontra pessoas que você diverge em algumas questões, mas que você vê que elas são de verdade. Sim. Né? E às vezes você encontra uma pessoa ali que você... Caraca, eu concordo 100% com o que esse cara está falando, mas eu não sinto verdade nele, entendeu? Eu não consigo confiar nele. Difícil, assim. Né, cara? Então assim, é um negócio muito doido. E aí é a hora que eu prefiro às vezes me aliançar com alguém que eu não concordo totalmente, mas que eu sei que é verdadeiro, do que com um que às vezes eu concordo, mas eu não consigo enxergar confiança naquele cara. Assim, eu acredito que a igreja, os pastores e os cristãos que se envolvem ou pretendem se envolver com a política, eles têm uma missão discipuladora de trazer coerência ao conservadorismo.
Eu batizei minha pauta política, também como pré-candidato, a conservadorismo social. É uma maneira de eu trazer a atenção para a discussão. Porque, por exemplo, além da incoerência, às vezes moral, que eu encontro em conservadores, eu encontro também a desumanidade, sabe? Uhum. Principalmente para com os problemas sociais. Há uma alienação. Quem busca se dedicar mais à questão da justiça social, não igualdade social, porque não tem igualdade nem no reino de Deus. Tem maior e menor no reino de Deus, e a Bíblia fala que tem galardão. Uns vão receber mais e menos. Então não tem marxismo, comunismo e socialismo no reino de Deus, tá? Mas toda busca por uma coerência de prática social de justiça é vista como marxismo pelos os bolsonaristas mais emocionados, sabe? Uhum. E, cara, sem dúvida, esse pessoal nem lê os clássicos do próprio conservadorismo. Talvez nunca leram Burke ou Russell Kirk, que defendem a tese da permanência e da progressão. Burke se refere a essa questão do conservadorismo que ele mantém ao mesmo tempo que ele progride. Em que sentido? O conservadorismo ele não vive do status quo, ele não vai responder à moda do tempo. Então, o progressismo ele não respeita fundamentos, ele reage ao status quo do momento. Então, agora houve uma pandemia transexual, comportamental e moral no mundo. A esquerda quer automaticamente legislar em prol do transexual. Uhum. Mas como você pode legislar para uma sexualidade fluida, que hoje está, amanhã não? Então, eu fiz uma defesa na Câmara Municipal de Goiânia, os vereadores lá me chamaram, eu perdi 3 minutos da minha fala lendo os 52 gêneros sexuais existentes na ideologia. Como? Como um legislador vai criar leis para questões abstratas? Tem lá assim, ó, se a transexualidade já é complexa, lá na lista que eu li tem transexual maverick. Tu sabe o que é isso? Não. Nem eu. Como que eu vou criar uma lei para resguardar a dignidade humana de um transexual maverick? Porque amanhã o cara pode de volta ser homossexual, ou heterossexual, ou pansexual, e por aí vai, né? Então, tem essa questão do progressismo sem fundamento, porém o conservadorismo ele vai manter parte majoritária do que é necessário para a manutenção social, por meio das instituições, família, religião, economia. Eu não vou inovar. Inovar não é reformar. Inovar não é progredir. Vou manter os 80%. 20%. O próprio conservadorismo contempla. E nós, bolsonaristas e conservadores, uns mais emocionados, outros mais racionais, tem que estar humanamente aberto ao diálogo da progressão, que é contemplado pelo conservadorismo. Não, eu mantive aqui 80%, 90%. Vamos dialogar aqui nessa progressão, sabe? Que é a questão da justiça. Não por igualdade, não para responder a um vitimismo minoritário, mas para questões que são óbvias. Por exemplo, tem questões estruturais que a nossa teologia cristã parte do pressuposto do pecado original, depravação total, individualmente falando. Então, tem um pecado individual, mas todo pecado individual gera um pecado estrutural. Então, o conservador diz que não existem pecados e maldades estruturais, o racismo, o machismo, a masculinidade disfuncional, que eles é o nome que eu dou ao machismo, não gosto desse termo, porque era um termo positivo até a década de 70 e as feministas jogaram lama no rolê. Mas, por exemplo, o problema coletivo ele existe. Uhum. Sabe? Eu sempre, quando eu estou tratando com policiais, eu falo, a abordagem de vocês na favela, em Alphaville, não é a mesma. Então, existem um modo operandi coletivo,
por causa de um problema pessoal. Se eu sou racista e me tornei policial, eu vou com essa visão de mundo para o meu exercício como servidor público. Assim como o pastor John Piper, que é um pastor batista vivo, veio agora, já está quase com 70 anos ou mais, reconhecer que era racista, escrever um livro sobre isso, entendeu? Então estava lá, de maneira estrutural, sabe? E o conservadorismo, do jeito que está posto, como um bebê recém-nascido, se não tiver ninguém que se preocupe ao ponto de trocar a fralda certa, a gente não consegue gerar um amadurecimento e a gente vai virar um meme, a gente vai virar um espantalho, a gente vai virar reacionário, a gente vai ficar refém da opinião pública, que a nossa única preocupação com a vida é a pauta moral. Como se o único problema do mundo fosse ser gay, sabe? Eu não tenho problema com gay nenhum, faça o que você quiser da sua vida. Você é adulto, paga seus impostos, estamos numa democracia, estamos numa república. Precisa ser amparado pela lei também. Sim, mas assim, ó, não se meta com as nossas crianças. Essa é a minha resistência à ideologia de gênero. Nada de ideologia para adolescentes e crianças. O adulto você faz o que você quiser. Desde que também não queira fazer norma isso. Desde que não queira fazer leis disso aí, entendeu? Porque, por exemplo, é uma fala do pastor Silas Malafaia, icônica, porém real. E eles não ouvem porque ele falou gritando, né? Mas quer você fale gritando, quer que você fale manso, é uma verdade absoluta. Revertemos a existência humana de heteronormativa para homonormativa. O mundo é homossexual. Espere 120 anos e se acabou a civilização. Ontem eu estava vendo uma matéria da Gazeta do Povo falando que explodiu nos últimos anos entre os jovens, né? Muitos jovens se assumindo LGBTs, né? Então, assim, isso passa por uma questão cultural também. Porque o que as pessoas não entendem é que quando o negócio chega no debate político, isso já está enraizado na cultura há muito tempo. Entendeu? Então, assim, todas as vezes que chega uma discussão no debate político lá, isso já passou pela cultura, isso já estava nas novelas, isso já estava nas séries, isso já estava nos filmes, né? Então, assim, essa questão que você falou é muito interessante porque o conservadorismo ele ainda tem uma dificuldade de entender que a pauta dos direitos humanos é nossa, não é da esquerda. Porque, na verdade, aqueles que, pelo menos a grande maioria, acredito que quase todos os conservadores, de alguma forma, eles são cristãos, creem em Jesus Cristo, né? E nos valores e princípios do que a gente chama de moral judaico-cristã, né? Ou tradição judaico-cristã, que foi aquilo pelo qual o Ocidente, do qual nós fazemos parte, foi extremamente influenciado. E aí o PT, a esquerda, né? Eu vou falar o PT aqui, roubou tanto, eles conseguiram roubar até as pautas. Roubaram até as discussões, cara. Porque assim, se você pegar, por exemplo, eu falei isso até no último podcast que a gente teve aqui, que Jesus ele foi o maior defensor dos direitos humanos, né? Na verdade, assim, você não pode também que hoje a esquerda quer pregar muito um Jesus socialista, né, um Jesus comunista. E não quer pregar um Jesus moral. Isso. Assim, Jesus tem que ficar muito claro que Jesus não veio na Terra para acabar com a desigualdade social. Ele não veio para resolver esses problemas. Ele veio para pagar um preço para mim e por você que a gente não poderia pagar. Entendeu? Então, e às vezes o próprio jovem dentro da igreja é enganado por esse discurso, né? Dizendo isso, eu estou falando que eu sou contra os projetos sociais, as pautas sociais? Não, de jeito nenhum. Porque enquanto ele esteve aqui, ele também ensinou sobre isso, né? Então, a própria pauta de defesa das mulheres, que a esquerda pegou, e hoje eles dizem defender as mulheres, mas acabam demonizando também a figura masculina, né? Jesus tem inúmeros exemplos de mulheres. Se você for pegar a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, né, Jesus vai e cura ela. Imagina só como que não era a vida daquela mulher, né, hostilizada na sociedade. Ela era considerada uma mulher imunda, hostil, né? Então, a própria mulher adúltera, né, que foi pega em pecado, e Jesus vem ali e salva aquela mulher de ser apedrejada, né? As mulheres que financiavam o ministério de Jesus, as duas Marias que presenciaram a sua ressurreição, entendeu? Então, assim, e naquela época o testemunho das mulheres não era válido, né? Sim. Então, imagina só, se a Bíblia quisesse mentir sobre isso, né? Ela se fosse uma história mentirosa, já seria muito ingênuo colocar duas mulheres para ser testemunhas, né? Então, para você ver o quanto as escrituras realmente são verdadeiras. Então, assim, eu acho que houve um roubo dessa pauta, e eu acho que realmente a gente
existem problemas sociais muito grandes que precisam ser resolvidos, é o que eu sempre falo. Por exemplo, saneamento básico. Hoje, quase metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico. Um dia eu levei meu filho no médico, e eu estava conversando com ele, o médico dele, e aí ele pegando na barriga, ele fica pegando na barriguinha e tal. E aí ele falou assim, não tem verme nenhum aqui. Eu falei, doutor, mas por quê? Porque eu me lembro que eu na minha infância era biotônico, era tomando um monte de trem, era cheio de verme o tempo todo. Ele falou, a casa que você morava tinha saneamento básico? Eu falei, não, tinha uma fossa no quintal. Ele falou, então, hoje é isso, você mora na capital, eu moro em apartamento. Seu filho tem acesso a saneamento básico. As crianças que têm acesso a saneamento básico não têm vermes, né? E acaba desafogando até o Sistema Único de Saúde, porque vão ter menos doenças, né? Então, assim, e é uma das coisas que se investe pouco no Brasil. Por quê? Porque saneamento básico, por exemplo, não dá voto. É uma obra que está debaixo do chão, ninguém vê, entendeu? Então, assim, eu até sempre falo para alguns amigos meus, falo, cara, se Deus me der a oportunidade, por exemplo, de sentar em uma dessas cadeiras, um dos lugares que eu quero poder destinar emendas é para o saneamento básico, porque ele vai desafogar, vai trazer qualidade de vida para as pessoas, porque, para finalizar aqui essa parte, é uma outra coisa que eu bato muito, né? Hoje existem muitas pessoas se vendendo com discurso conservador, em defesa da família, mas quando chega lá vai defender, vai ter um perfil corporativista, né, de defender o seu. E tem muito cara também com discurso superficial, porque para mim não há maneira melhor de defender a família do que eu poder destinar recursos para áreas onde existem famílias mais vulneráveis e eu possa transformar a vida dessa família. Que a partir do momento que eu conseguir destinar um recurso ou criar algum projeto que alcance aquele pai, que o cara consiga prover alimento para a mesa dele. Estou trabalhando em prol da família. Isso mesmo. A partir do momento que eu consigo, por exemplo, destinar uma emenda para colocar uma escola de qualidade, entendeu? Naquela região, aquela criança vai ter acesso a um ensino de qualidade, vai ter uma merenda escolar bem feita, né? Vai poder chegar em casa com a barriga cheia, o pai, de alguma forma, trabalha, de alguma forma, consegue prover a comida para a mesa, as chances daquela família passar por uma desestrutura social é muito menor. Sim. Então, eu estou fazendo o que com isso? Eu estou defendendo a família, cara, né? A chance daquele jovem ir para o mundo das drogas, a chance daquele pai ser um agressor, né, e acabar criando filhos revoltados, que vão cair em qualquer discurso ideológico, né, vai ser muito menor. Então, para mim, não existe melhor maneira de defender a família do que dessa forma. Entendeu? Não só no discurso, mas entendendo o universo mesmo da política. Às vezes o cara vem, tem muito candidato que não tem proposta, por exemplo. Muito pré-candidato. Eu acompanho alguns que o cara não tem proposta. Aí o cara fala assim, não, eu não tenho proposta, mas eu tô nisso porque eu quero defender a família. Às vezes põe eleição distrital, que o cara nem vai se envolver em pautas nacionais que decidem mais sobre essas questões ideológicas na educação e tal, né? E as pessoas acreditam nisso. Entendeu? Então é punk, é um negócio esquisito, cara. Assim, de modo conclusivo, é como se a esquerda desejasse um monopólio social sem ser moral e o conservadorismo defende a pauta moral sem ser social. Uhum. E a gente cria esse abismo e acredito que nós, povo da fé, nos encontrando moralmente com o conservadorismo, podemos criar um legado positivo, sabe? Uhum. Podemos deixar claro para o país que não é monopólio da esquerda, não. A bondade, a empatia, a generosidade, a fraternidade, pelo contrário, são conceitos de prudência, né? Estou lendo um dos clássicos do conservadorismo que se chama literalmente Prudência. Negócio lindo de se ver, sabe? Uhum. Então, assim, eu estou muito esperançoso porque o fenômeno Lula e Bolsonaro despertou muita gente ao debate político, ao pensar politicamente. Agora a gente depende de líderes, né? Quem são esses líderes? Como eles vão nos posicionar? São só populistas? Eles carregam conteúdo para nortear, para educar, sabe? Para trazer clareza. Eu, como pastor, tive muito êxito, cara, nos últimos 1 ano e meio, levando a igreja que me ouve a esse raciocínio de integralidade. Conservadorismo é moral. Ele também é humano, ele também é social, ele também pratica a justiça social, ele também cuida do pobre, por aí vai. E o pessoal respondeu tanto
que eles até me questionam porque eu continuo bolsonarista. Aí eu falo, ó, já estão indo para outro abismo. Eu falei para vocês que o lema da minha pré-campanha é indo além da pauta moral. Não, a pauta moral é nossa, ela é cara. Começamos nela, mas não podemos abrir mão dela. Eu não posso olhar para um conservador injusto e dizer, eu vou para uma terceira via. Não, é aqui no conservadorismo que eu quero provar que o conservadorismo é mais do que uma pauta moral. Tem muito mais, sabe? Assim, a gente tem uma gama, cara, com caras como você. Assim, torço e oro a Deus que seja vontade soberana dele, sabe? Há uma carência muito grande de liderança, de referências. Mas é isso, macho. Preciso correr ali com as crianças. Faça suas últimas considerações. Nesse discurso, né, eu acho que a igreja ela tem esse papel muito importante e eu fico olhando a partir da minha mesmo, né, que tem um trabalho social ali de cestas básicas, por exemplo. Eu vejo sempre muitas famílias, domingo após domingo, ali buscando esse amparo, né, e a gente precisa entender que essa instituição, que a maioria acredito que são igrejas sérias e cuidam das pessoas, né, ela está sob ataque também, né, nesse discurso ideológico. Quando Daniela Mercury, por exemplo, em um dos seus últimos shows aí, grita que Jesus é muito bicha, que Jesus é gay. Nossa, eu não vi isso, não. Tem um vídeo disso, cara. Eu vi e fiquei indignado, assim. Ela está atacando o cabeça da igreja, né? E é isso que os jovens, quando eu falo jovens, é porque é a galera que é mais aliciada hoje pela esquerda, né? É por isso que os jovens que estão dentro da igreja, muitas vezes exercendo algum tipo de ministério, trabalhando em prol daquilo que eles acreditam, eles precisam entender que do lado de lá, nessa polarização, existe alguém atacando o cabeça desse corpo, né? E eu acho que é muito importante a gente deixar isso fixado aqui, né? E de antemão acho que a gente precisa se posicionar sim, né? Acho que cada um dentro da sua... Eu percebo que tem muitas pessoas que não querem se posicionar, que têm medo de se posicionar, né? Mas, que nem a gente falou, essa questão que o presidente trouxe, né? Essa discussão da direita e esquerda, abriu os olhos de muita gente, inclusive de pessoas simples, que antes achavam que a esquerda, ou que o Lula e que o PT defendiam os interesses delas, e hoje vê que não é bem assim, né? Que o cara entrou com esse discurso e perpetuou no poder, foi o chefe de uma dos maiores esquemas de corrupção no país, né? E que o que ele quer na verdade ele quer igualdade, né? Ele quer que todos sejam igualmente pobres, né? Então, assim, nós precisamos entender que essas políticas de assistencialismo, ela não resolve a vida de ninguém. Elas são muito importantes, muito, muito mesmo, precisam existir, mas é preciso haver um despertar mesmo de consciência política para que aquele cara que está numa situação vulnerável entenda, cara, eu sei que Deus pode me abençoar, eu sei que eu posso, a partir do trabalho, né, Deus abençoar o trabalho das minhas mãos, eu posso prosperar para não precisar depender disso mais e até abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, eu encerro mesmo agradecendo, pastor, aqui pela oportunidade, né, que nós sigamos aí nos posicionando, crescendo e alcançando, né, as pessoas nessa esfera aí tão importante também, que é a política e que foi demonizada por muitos anos pela própria igreja. Infelizmente. Né? Nos anos 80, 90 ali, a política era considerada como algo do diabo, né? Mas graças a Deus houve esse despertar e hoje nós estamos acordando para essa esfera tão importante. É igual a TV, né? A gente demonizava, década de 70, 80, o preço que um pastor tem que pagar hoje para ter um programa na TV. Política também, demonizamos ao preço aí. Verdade, isso aí. Valeu, nego. Tamo junto. Obrigado, pastor. Tamo junto. Meu povo, Deus abençoe. Um cheiro santo no cangote. E a gente se vê no nosso próximo episódio, tá? Cheiro no cangote dos meninos, tá? E um aperto de mão nas meninas. Deus abençoe.